No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, Jeremias e Bruno entrarão nas fazendas que eles compraram. Mas eles sentirão que algo de estranho está acontecendo por lá. O dono da vendinha local, Tonico, afirmará que na fazenda, que era dos Berdinazzi nunca para nenhum morador, porque tem algo escondido lá dentro. Jeremias achará isso benéfico, para ele saber o que de fato está acontecendo, porém Bruno não gostará dessa história, e tentará encontrar o motivo da fazenda ter essa má fama. Quando ele começa a procurar por pistas, ele encontrará algo inacreditável, que estará ligado a um grande segredo do passado que ninguém sabia. Tudo começa quando Jeremias e Giuseppe chegam na fazenda que o Bernardo acabou de comprar. Nervoso, ele diz: "Estamos entrando no reino dos Mezengas, mas antes vamos fazer o sinal da cruz, para afastar as coisas ruins." Ao abrir o portão, Jeremias sente um frio na barriga e fala: "Vamos fazer outra vez o sinal da cruz antes de entrar em Keila, casa maledita." Surpreso, Giuseppe questiona: "Mas, por que, Jeremias?" Ele responde: "Porque podemos bater de frente com o maledito Antônio Bezenga, que construiu essa casa." Com os olhos arregalados, Giuseppe se arrepia dos pés à cabeça, mas não responde nada. Ao olhar para a casa, Jeremias diz: "Quantas vezes a gente via aqui, é ver o que nunca viemos em paz." Giuseppe diz: "E agora está tudo abandonado, Jeremias." Jeremias responde: "Tanto a gente lutando por um pedaço de terra, e uma fazenda como essa abandonada." Giuseppe fala: "Lá na Itália não acontece uma coisa dessas." Jeremias diz: "É porque lá não tem terra sobrando como aqui, filho." Percebendo que o seu tio não consegue encarar a casa, Giuseppe questiona: "Agora que chegamos aqui, por que não entramos na casa dos Mezenga? O senhor está com medo?" Se fingindo de corajoso, Jeremias retruca: "Eu, medo? Que medo que?" Giuseppe fala: "Então vamos entrar, o senhor não recebeu a chave?" Jeremias responde: "Recebi, está bem aqui. Vamos entrar um passo de cada vez." Jeremias sobe as escadas tremendo, encontrando que está do outro lado da porta. Trêmulo, ele observa pela fechadura, mas tudo que encontra é apenas uma vasta escuridão. Respirando fundo, ele abre a porta, deixando a luz entrar por todo lado. Jeremias diz: "Entra, filho, meu amigo." Giuseppe: "Senhor, eu entro." Jeremias: "Eu não gosto dessa história, pode ter alguma coisa aí dentro." Bravo, Jeremias fala: "Para de falar bobagem, não tem nada aí dentro, apenas poeira." "Entra então, agora." Completamente nervoso, Giuseppe entra na casa. Mas, de repente, ele ouve um barulho estranho e sai correndo aos berros, revirando os olhos. Jeremias fala: "Foi apenas um morcego, seu tonto." Tentando se recompor, Giuseppe diz: "Então, entra o senhor primeiro." Se enchendo de coragem, Jeremias grita: "Eu entro." Levantando a sua bengala, Jeremias começa a caminhar pela casa, mostrando para o seu sobrinho que não há nada a temer. Giuseppe, mesmo com medo, entra um passo de cada vez. Com o coração batendo mais forte, o italiano começa a seguir seu tio, mas percebe que ele desaparece sem deixar rastros. Desesperado, Giuseppe pergunta: "Tio, cadê você?" Aparecendo atrás dele, Jeremias responde: "Bem aqui, bobinho." Assustado, Giuseppe dá um pulo e, correndo, fazendo Jeremias soltar uma gargalhada de deboche. Enquanto isso, Bruno chega na fazenda que era dos Berdinazzi. Marcos questiona: "O senhor já veio aqui antes, pai?" Bruno nega e Marcos continua: "Então, essa era a casa onde viviam os malditos?" Bruno responde: "Era e é a primeira vez que eu estou vendo tudo isso." Marcos pergunta: "E da outra casa, o senhor lembra? A do bisonho, o Antônio?" Bruno responde: "Também não, filho. Como teu pai já disse, eu só tive lá uma vez, e eu nem andava ainda." Nesse momento, Bruno começa a abrir a porteira e Marcos comenta: "De repente, me deu um arrepio." Surpreso, Bruno questiona: "Por quê?" Marcos responde: "Por causa desse abandono."
Pô, construir uma casa dessa, plantaram aquele cafezal todo, mas fica assim, como se nunca tivesse um dono. Bruno responde. Teu avô Henrico não queria, nem ouvir falar de café. Marcos questiona. Por que isso, pai? Nunca entendi direito essa história. Bruno responde. Pelo que ele me contava, o teu bisavô Antônio perdeu a vida abraçado em um pé de café, no cafezal da nossa fazenda aqui do lado, que o maldito Jeremias Berdinazzi comprou. Ao terminar de falar isso, Bruno para na frente da porta, deixando Marcos sem reação. Confuso, Marcos pergunta. E aí, vai ou não vai entrar na casa desses maleditos? Bruno responde. Essa casa já é minha, com tudo que tem aqui em volta. Marcos questiona. E não vai entrar para tomar posse? Nervoso, Bruno coloca a chave no cadeado e abre a porta. Nesse momento, o vento invade a casa, soltando um assovio que deixa os mezenga arrepiados dos pés à cabeça. Com os olhos arregalados, Marcos fala. Entra, pai, ou vai dizer que você está com medo? Nervoso, Bruno responde. Vá, Beni, pode entrar. Marcos solta uma gargalhada, mas dá o primeiro passo em direção à casa. Quando ele está no meio da sala, entra uma rajada de vento, fazendo o lustre soltar um barulho amedrontador, fazendo Marcos correr desesperadamente. Trêmulo, ele diz. Eu não estou achando justo, acho que o senhor que tem que entrar primeiro. Debochado, Bruno comenta. Pai valente vai na frente, né? Se enchendo de coragem, o messenger admira a beleza do lugar. Momentos depois, Jeremias, acompanhado de Giuseppe, chega numa venda onde sua família costumava fazer as compras. Ao ver o dono, Giuseppe pergunta: Mas quem é você? Ele responde: Eu sou Tonico, ou é? Jeremias questiona: E onde está o Toni? Vendo aqui, ó, o dono que esta venda? Tonico responde: Meu avô já partiu desta vida faz tempo. Cabisbaixo, Jeremias comenta: Assim, eu devia imaginar. Madonna mia, você é muito parecido com ele. Tonico questiona: E quem é o senhor? Ele responde: Eu sou Jeremias, filho do Giuseppe Reginazzi e Cristo Regazo, é neto dele, meu sobrinho. Nesse momento, Tonico arregala os olhos e comenta: Mas não pode ser, os perdinários de volta? Com um sorriso no rosto, Jeremias responde: E para ficar? Depois que eles entram na venda, Tonico questiona: Então foi o senhor que comprou a fazenda do seu pai, Giuseppe? O povo estava comentando esses dias. Jeremias responde: Aquilo, quem comprou, foi o Nabesta, e eu comprei a dos Mezenga. Tonico retruca: Então o senhor fez um bom negócio, porque a dos Berdinais tem uma fama. Dizem que as coisas estranhas acontecem por lá. Assustada, Giuseppe pergunta: Viu, tio? Viu o que ele está dizendo? Bravo, Jeremias responde: Estranho o quê? Isso é coisa do povo. Tonico diz: Me desculpa, mas não é coisa do povo não. Desde do tempo dos ingleses, aquela fazenda já passou nas mãos de mais de meia dúzia, e ninguém parou por lá. Jeremias responde: Não sei, cada um conta uma coisa, mas pode contar, não demora muito o comprador, está botando à venda de novo. Com um sorriso no rosto, Jeremias comenta: Mas isso é muito bom, assim eu serei o dono dessa fazenda. Mais tarde, Bruno vai até a mesma venda e Tonico questiona de onde que o amigo está vindo. Bruno responde: Daqui mesmo, eu acabei de comprar uma fazenda. Em choque, Tonico pergunta: A dos Berdinazzi? Bruno responde: É a daqueles maleditos. Tonico comenta: A tal que tem uma fama. Confuso, Bruno pergunta: Como assim? Tonico responde: Dizem que naquela fazenda acontecem coisas estranhas, tem gente que ouve alguns barulhos vindos de lá, até o piano tocando sozinho. Aos risos, Bruno comenta: Eu já ouvi esse tal piano, mas é rato com certeza. E essas coisas estranhas, são coisas de gente ignorante. Tonico discorda: Mas não é mesmo, senão não teria passado nas mãos de tanta gente. Bruno questiona: O que será que deve acontecer, né? Tonico responde: Dizem que naquela casa esconde um grande tesouro dos ingleses. Com os olhos arregalados, Bruno comenta: Me fala mais sobre isso.
Ao chegar em casa, Bruno comenta com Marcos: "Você não vai acreditar nas bobagens que eu ouvi?" Curioso, Marcos questiona: "Que bobagens?" Bruno responde: "Primeiro que todo mundo acha que essa casa é estranha, os vizinhos nem querem chegar perto daqui." Marcos comenta: "Isso nem precisava falar, ela é estranhíssima, mas a gente já viu que são ratos e os ventos que fazem esses barulhos." Bruno diz: "Mas não é isso que todo mundo acha." Surpreso, Marcos questiona: "E o que eles acham?" Bruno responde: "Tem uma antiga lenda aqui na região, que nessa casa há um tesouro escondido." Em choque, Marcos questiona: "Como assim?" Bruno responde: "O dono da venda não soube me explicar direito, mas dizem que desde que os ingleses se mudaram daqui, essas coisas estranhas acontecem. Mas dizem que eles deixaram um pedaço deles, um tesouro secreto." Com um sorriso no rosto, Marcos pergunta: "Mas o que será que tem nesse tesouro?" Bruno responde: "Eu não sei, meu filho, mas se as pessoas têm medo de chegar perto é porque coisa boa não é." Marcos retruca: "Para de falar bobagem, tesouros sempre são bons." Bruno fala: "Se você quer tanto procurar, então vamos, não estamos fazendo nada de interessante mesmo." Os dois começam a se mobilizar e se preparam para encontrar o tesouro perdido. Eles olham em cada canto da casa, mas não conseguem encontrar nada. Frustrado, Marcos comenta: "Eu acho que isso tudo não se passava de uma lenda mesmo, e a gente que foi bobo de acreditar nela." Bruno retruca: "Não fala assim, até que foi divertido, mas o que a gente tem que fazer é tirar da cabeça desse povo que aqui é." De repente, Marcos escuta um barulho e fala: "Escuta, pai, tem alguma coisa dentro da parede." Bruno fala: "Devem ser os ratos, meu filho." Marcos retruca: "Acho que você não entendeu, atrás dessa parede parece que tem um vão, escuta, faz um eco diferente." Com os olhos arregalados, Bruno comenta: "Meu Deus, é verdade, vamos abrir, deve ter alguma coisa aí." Quando eles abrem um buraco na parede, Marcos dá um pulo e grita: "Achamos, é um baú, com certeza é o tesouro." Mais tarde, Bruno aparece na fazenda de Jeremias, e quando ele o vê, grita: "Saia daqui, mezenga, tu não é bem-vindo." Bruno fala: "Calma, tio, eu quero falar com o senhor." Jeremias questiona: "O que você quer falar comigo?" Bruno responde: "É sobre o tesouro dos Berdinazi." Em choque, Jeremias, ao ver o que tem dentro do baú, o coração de Jeremias começa a bater mais rápido, e ele fala: "Mas são fotos antigas da minha família, os Ferdinais e os Mezenga, tudo reunido." Bruno diz: "Eles esconderam isso para mostrar que nem sempre havia um clima ruim entre nossas famílias. Seu pai e meu avô erraram ao começar esse conflito, e a gente está mais errado ainda em continuar." Uma lágrima escorre pelo rosto de Jeremias, e ele fala: "Você está certo, meu filho, vamos ver essas fotos juntos." Com um sorriso no rosto, Bruno diz: "Claro, tio. Me fala, você gosta da novela O Rei do Gado? Quais personagens você mais gosta? De que cidade você está assistindo a novela da Globo?" Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Não perca o próximo capítulo.